Vamos olhar para essa. Estamos aqui, nós fizemos a 1, a 2, a 3, a 4 agora, né? Então, a 4 é uma questão também bem importante, que é calcular uma área de um triângulo, né? Você tem um triângulo no espaço, ou seja, você tem uma coordenada x, y e z, e se quer calcular a área desse triângulo, né? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que usar produto escalar, produto vetorial, né? Deixa eu ver se eu consigo copiar isso aqui. Consigo, né? Então, vamos copiar isso aqui e vamos botar lá no Word. Vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui. Tá? Tá. Ctrl+C, Ctrl+V, colocou. Nós queremos calcular, né, o triângulo, né? Ele é definido, é um triângulo PQIR, e a gente quer calcular a área desse triângulo. Então, é uma outra questão bem importante e vocês podem se deparar. Então, como é que eu vou calcular essa área? Bom, então a área, primeiramente, eu vou definir ela como sendo a metade de quem? Do módulo. Vamos pegar, pode fazer várias combinações de vetores, né? Pode pegar P, P, R, né? Eu vou pegar, né, o vetor PQ com o vetor PR. Aí, aqui, novamente, existem 6 possibilidades de combinação, né? Existe PQ, Q, QR, RQ, enfim. Todas essas combinações vão dar o mesmo resultado. Eu só peguei o PQ e o PR. Então, a área, ela depende de um produto vetorial. Então, vamos calcular esse produto vetorial, né? Primeiro, vamos determinar quem é o meu vetor PQ, né? PQ. Então, o vetor PQ é Q menos P. O Q é 2 menos 1 e 1, menos o P é 1, 3 e 2. Então, o que vai acontecer? 2 menos 1 é 1i. O menos 1 menos 3 é menos 4j. O 1 menos 2 é menos k. Certo? Agora, eu vou pegar o PR. Então, P para R. Ou seja, é R menos P. Isso vai ser menos 1, 2 e 3, menos o meu vetor P. 1, 3 e 2. Então vai ficar quanto? Menos 1, menos 1, menos 2 e 2 menos 3, menos J. 3 menos 2, K. Então, aqui eu tenho, então, meu vetor PR. Então, como é que nós vamos fazer um produto vetorial? Né? Vamos lá, então. O produto vetorial vai ser, então, quero fazer o produto vetorial PQ, né? PR. Como é que a gente vai fazer esse produto vetorial? Então, o produto vetorial, ele é um determinante, né? Escolher aqui um determinante. Um determinante, onde a primeira linha entra os vetores canônicos, né, os vetores da base. Depois, nós temos, então, que vai ficar 1, menos 4 e 1. Né? O R, menos 2, menos 1 e 1. Eu costumo resolver um produto vetorial usando o nosso bom e velho Laplace, né? Então, nesse primeiro caso, eu vou ficar com menos 4, menos 1
menos 1, 1. Isso aqui vai ser a componente em I. Menos, né? Lá do teorema de Laplace. Vem isso. Sinal negativo, nós temos quem mais? Tem 1, menos 1, menos 2 e 1, né? J. J é lá fora. Ok? Mais a componente em K. Quem é a componente em K? Vou pegar aqui. Minha componente em K é 1, menos 4, menos 2, menos 1 e barra VEC. Bom, então vamos terminar de calcular esses determinantes, né? Terminando de calcular esses determinantes, eu vou ter, né, menos 4, né, menos 1 vezes menos 1, dá mais 1, né? Mas vai ficar menos 1, né? Porque é sempre diagonal principal menos diagonal secundária. Agora, menos quem? 1 vezes 1, menos 2 vezes menos 1, dá 2. Mas como é diagonal secundária menos diagonal, primária menos secundária, né? Mais menos 1, o quê? Menos 8, né? Porque menos 2 vezes menos 4 dá mais 8. Mas como eu subtraio da diagonal secundária, tá? Ou seja, menos 5 e mais J, né? Que vai ficar menos 1, menos 2. Melhor, vai ficar 1 menos 2, vai ficar menos 1, com sinal negativo, mais. E aqui, menos 9. Tá. Então, como é que vai ficar a área? A área é metade desse módulo, né? Do módulo desse vetor. Ou seja, como é que eu calculo o módulo desse... Como é que eu calculo o módulo desse vetor? Barra CRT. Então, como é que calculo o módulo desse vetor? Menos 5 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais menos 9 ao quadrado. Então, né? 1 meio. Como é que fica? Menos 5 ao quadrado, 25. Mais 1, mais 81, né? Então, vou botar aqui na minha calculadora, porque a pessoa está com preguiça. Então, 107. Portanto, ficou raiz de 107 dividido por 2. Bom, aqui, né? Resolvido, calculamos a área do triângulo com os vértices P, Q e R. Certo? Bom, como é que eu faço, como é que eu denoto isso, né? Porque aqui no Word eu consigo editar equações. Vocês estão vendo que eu edito equações, né? Fica bem bonito, né? Essa edição de equações. Como é que eu edito equações lá no Moodle? Bom, lá é algo bem complicado para editar equações. E eu não tenho raiz, eu não tenho essa disponibilidade de funções que eu tenho aqui, né? Além disso, aqui eu uso os códigos do LaTeX, né? Que é uma linguagem de programação para esses códigos. O Word permite. Tá. Então, como eu não tenho essa facilidade de edição, eu uso o recurso matemático, né? Como eu consigo, pelo menos, colocar um expoente, eu sei que raiz de 107, né? O que eu sei? Que raiz de 107, SQRT, raiz de 107, né? É quem? É 107 elevado a 1,5, né? Ou seja, eu uso essa notação. Porque eu consigo fazer, né, lá no Moodle, dá para pelo menos colocar um expoente. Então, se eu vou fazer 107, né, não, dividido por 2, ó, é raiz dividido por 2, não é raiz de 107 por 2. Tem uma diferença, repara nisso que eu acabei de fazer aqui, né? A raiz não pega o 2, né? Ou eu poderia ainda escrever esse 2, né? Eu poderia escrever esse 2 de uma outra forma, né? Que é usando o expoente negativo.
Tá? Aqui eu só estou mostrando as formas de as coisas aparecerem. Pode aparecer com expoente negativo? Pode. Tá? Então, eu não consegui colocar no denominador, eu vou usar o expoente negativo. Tá? Muito bom. Bom, vamos ver outra questão lá. Então tá aqui a nossa resposta, né? Tá. Eu tenho agora um triângulo ABC, ele é limitado por essas duas retas e pelo eixo das abscissas. Ele pede para calcular a área desse triângulo. Tá. Vamos fazer o seguinte. Aqui, novamente, a gente tem a historinha da área, da reta. Então, reta tem que calcular, fazer o gráfico. Né? Vamos fazer o gráfico aqui. Então, vai ficar x menos 5, uma reta decrescente, que vai passar em 5 no eixo y e 5 no eixo x, né? Como é que eu sei disso? Porque se eu igualar isso aqui a zero, eu vou ter x menos x igual a menos 5, logo x é igual a 5. Então, ela vai cortar o eixo x em 5. Tá, vou pegar outra reta. X menos 3. Então, ela vai passar em menos 3 e vai passar aqui. Então, vai passar em menos 3 aqui e vai cortar o eixo x em 3, né? Porque se eu colocar 3 no lugar do x, o meu y vai ser 0. Então, ele diz o seguinte, né? Você olhar aqui, você tem dois triângulos. Você tem esse triângulo e você tem esse triângulo. Então, ele está pedindo o triângulo limitado por essa reta e pelo eixo das abscissas. Então, o triângulo em questão é esse aqui. Né? Esse triângulo aqui. Muito bom. Tá. Então, como é que eu vou calcular a área do triângulo? Aqui eu não vou inventar muita moda. Olha, eu conheço isso aqui. Eu vou chamar de base. Né? A base dele mede quanto? A base mede 2, né? A base mede 2, que é 5 menos 3. 2. Quanto vai medir a altura? Bom, a altura vem daqui até aqui. Como é que será que eu vou fazer para calcular essa altura? Bom, eu vou ter que saber quem é o y de intersecção, né? Ou seja, qual vai ser o y do ponto de intersecção. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que igualar ali, né? Vou fazer x mais 5 igual a menos x mais 5 igual a x menos 3. O que vai acontecer? Eu vou ficar com x, né, mais 3, ou melhor, x mais 3 igual a x mais x, né? Eu botei o 3 para o outro lado, vai ficar 5 mais 3, e esse menos x passou para o lado, ficou mais x. Então, ficou 8 igual a 2x. Portanto, x é 4. Mas eu descobri esse x aqui, é 4. Agora, quanto é que é o y? Muito simples, é só substituir numa das equações. Menos 4 mais 5 dá 1 positivo. Ou eu coloco aqui, 4 menos 3 dá 1 positivo. Meu y aqui é 1. Então, muito simples, né? A nossa área nada mais é do que 2 vezes 1 dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Que é 1. Dá para calcular de outra maneira? Dá para fazer o produto vetorial, como a gente fez anteriormente, sem mistério nenhum. Tá? Mas aqui eu desenhei o gráfico, achei o ponto de intersecção, que foi a nossa altura, né? Calculei a base, que é a distância entre os pontos de intersecção, né? Ou seja, é fácil de ver quanto que a base mede 2. Aqui é 5, aqui é 3. Então, a distância só pode ser 2. Enfim. Mas aqui passa pelo desenho do gráfico. Tá? Então,
É uma questão bem simples. Pode cair de novo? Pode. Isso aqui é possível. Tá? Beleza. 6. Bom, a questão do produto, aqui é uma questão de produto vetorial, né? Uma aplicaçãozinha. A gente fez um exercício como esse, mas um exercício mais difícil que esse, né? Então, ele está pedindo para calcular a força magnética. A força magnética é definida por um produto vetorial. A corrente elétrica, ela é um escalar, né? E o L é um vetor 2, e o B, que é o módulo, é o campo magnético, né? Também é um vetor. O problema, ele está pedindo qual o módulo da força magnética. Ele está pedindo o módulo da força magnética. Aqui nós temos várias possibilidades, né? Vamos ver o seguinte. Se eu quero calcular o módulo da força magnética, né, eu posso... Vou voltar lá no Word. Então, se eu quero o módulo da força magnética, primeiro, a força magnética, né, ela é I vezes L barra produto vetorial, né, vezes o B. Ela é definida dessa forma. Um produto vetorial. Então, o módulo dessa força magnética, né, e era isso que eu queria que vocês fizessem, né, é o I, que é a corrente, vezes o módulo do L, vezes o módulo do B, vezes o seno do ângulo, que o ângulo era 30 graus. Então, a corrente era de 10 amperes, né? Então tá. Então, a corrente era de 10. O módulo do L é 2. Vamos voltar lá. O que eu vi? Que o I era 10. O L era 2I, ou seja, o módulo de L era 2. O B, que vai ser o módulo de B, né? O B era quem? Vamos anotar, vamos ver lá. O B era 0,025 raiz de 3 e 0,025 para J. Ok. 0,025 vezes raiz de 3, né? Para I, mais 0,025 para J. Ok. Então, para calcular o módulo de B, não tem mistério, né? B barra VEC. Para calcular o módulo de B, não tem mistério. Como é que eu calculo? Vai ficar 0,025 barra SQFT raiz de 3 ao quadrado mais 0,025 ao quadrado. Ok, tem mistério. Então, isso aqui vai dar quanto? Quanto será que vai dar? Vou botar na calculadora. 0,025 raiz de 3. Né? Bota 0,025 raiz de 3 ao quadrado mais 0,025 ao quadrado. Tiro a raiz, deu 0,05.
Tá. Ah, professor, mas eu tinha que usar, eu não poderia calcular o produto vetorial? Poderia, já vamos fazer também da outra forma. Então, dessa maneira, né, eu tenho 10 vezes o 2 vezes o 0,05 vezes o seno de 30. É uma forma de calcular. E aqui é importante a gente ressaltar que eu estou calculando o módulo. Mas se eu quero a força magnética, né, eu quero o vetor força magnética, aí então eu tenho que calcular o produto vetorial. Né? Eu tenho que daí calcular o determinante. Eu vou ter I barra J barra. Então, o I é I vezes o L. Então, o I vai ficar 10 vezes 2 é 20. Né? Não tem J, não tem K. Agora, o B. O B tem para J. O B tem J. O B tem... Melhor, tem I e tem J. Então, quanto é que fica se eu fizer o produto vetorial? Bom, o produto vetorial aqui é bem simples, né? Ele só vai ter a componente em K, né? Então, vai ter uma componente em K. Depois vocês tentam fazer esse exercício aqui, vocês vão ver que ele só tem componente em K. E essa componente vai ficar 20 vezes 0,0025. Vai ser 0,5. Olha só como tudo fecha, lindo, né? É o que vai acontecer ali, né? Se eu fizer essa continha aqui, o que vai acontecer? Vai ficar 10 vezes 2 vezes 0,05 vezes o seno de 30, 0,5. Ou seja, tudo se fecha. Só que aqui a diferença é que eu tenho o vetor, né? E aqui eu tenho o módulo do vetor. Então, essa diferença é muito importante. Você, né, sair da disciplina diferenciando o vetor do número. Primeiro, que vetor é uma matriz, né? Então, se eu tenho 0,5, eu tenho a matriz 0, 0, 0,5. Então, apareceu a flechinha em cima, vocês estão vendo que eu estou botando a flechinha, eu tenho uma flechinha, eu tenho uma matriz. Se eu estou usando a barrinha, eu tenho só o 0,5, é um número, né? Ou seja, isso aqui é Newton, pronto, é um número. Mas tenho flechinha, é uma matriz, então 0,5 é uma matriz 0005. Certo? Bom, então isso é bem importante a gente ressaltar e é algo fundamental na nossa disciplina. Vamos ver mais. Ó. Mais uma questãozinha de triângulo. No triângulo ABC, os vértices 1, 2, 5, 4, 0 e Y. Quais os valores de Y, né, para que a área seja 11,5? Então vamos ver. O que acontece aqui? Aqui, eu vou copiar isso aqui e vou fazer lá. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl V, tá. Então tá. Eu tenho esse triângulo. Eu sei que o ponto B ele está sobre o eixo das ordenadas, né? Qual deve ser o valor do y? Então, vamos pensar o seguinte. Né? Eu poderia... que não precisaria fazer o desenho, né? Porque eu acho que o desenho não ia elucidar isso de forma tão clara. A gente poderia fazer o seguinte. Partir de novo daquela ideia de que a minha área é metade, né, do produto vetorial, né? Então, eu posso pegar
ó, AB, AB, né? Barra, times. AC, ali apareceu de novo AB, mas é AC. Tanto faz, AC. Novamente, partindo dessa ideia. Aqui não tem, o gráfico não ia ajudar muito. Então, como é que ficaria o meu AB? Então, vai ficar B menos A. Então, o B, 5, 4, menos o A, 1 e 1. Né? Vou separar por ponto e vírgula. Então, vai ficar 5 menos 1, 4 e 4 menos 1, menos 3J. Tá. Agora, se eu tenho o AC, o AC vai ficar C menos A. Então, o C, 0 e Y, menos o A, 1 e 1. Então, aqui nós temos menos I mais Y menos 1 vezes o J. Certo? Aqui. Então, nós vamos montar o produto vetorial agora. Né? Se eu for montar o produto vetorial... Professor, uma dúvida. Fale. Aqui no AB, por exemplo, B menos A, o resultado deu 4i menos 3j, né? Isso. Aqui no AB. 5... Não, deu mais 3J. ou era isso ou era outra coisa. Eu achei que poderia fazer, tipo, como era 5 menos 1, né? Tá certo. É isso aí mesmo. Ainda bem que tu me chamou a atenção. Tá? Então, tá, chegamos aqui. Então, agora, vamos fazer o determinante. Vou botar aqui. Vamos lá. Baixar tudo aqui. Fazer tudo numa folha só. Então, como é que fica? Fica... Aqui. Tá. O I, o primeiro vetor, 4, 3 e 0. O segundo vetor, menos 1 e Y menos 1 e 0. Bom, novamente, esse vetor ele só vai ter componente em K, né? Ou se vocês quiserem, façam tudo direitinho. Mas ele só tem componente em K. Ou seja, que vai ser 4 vezes Y menos 1, né? 4 vezes Y menos 1, vezes, né? Menos 3 vezes, ou melhor, mais 3, né? Mais vezes não. O J não, é K. Certo? E isso aqui, então, vai ficar 4y menos 4 mais 10, né? Aqui. Isso aqui vai ficar 4y menos 1. Certo? Aqui. Então tá. Feito o produto vetorial. Agora, vamos colocar isso no módulo. Antes de colocar isso no módulo, a gente pode pensar, fazer o seguinte. Né? Quanto é minha área? É 11 meios. Aqui, a gente pode pensar o seguinte. A gente pode...
aqui tem que tomar alguns cuidados. O primeiro cuidado é, alguém vai dizer, mas antes, quando dava um número aqui, por exemplo, se desse aqui 5, fosse um número 5, eu dizia que o módulo era 5. Ok? Posso dizer isso. Mas como é módulo, eu posso usar a notação do módulo. Tá? E aí eu digo para vocês que daí a resposta eu vou ter que colocar em módulo isso aqui. Tá? 4y menos 1. É uma possibilidade. E aí você vai ter duas situações. Né? Você tem que colocar entre módulo, porque eu só estou pegando o lado, eu só estou pegando o número positivo, né? Ou seja, eu estou pegando isso aqui, né? Então, ou é uma outra possibilidade, né? Aí quando eu ponho esse ou, estou dando possibilidade de resolver o problema. Que é, sim, você fazer. Não precisa. Agora eu estou confundindo com a raiz quadrada, mas vai dar na mesma. Então, aqui. Então, aqui vai chegar no módulo, porque a área é positiva, e aqui eu estou trabalhando com o módulo, né? Então, eu tenho que usar essa notação de módulo. Então, o que a gente sabe do módulo? Eu vou ficar com 11 meios igual a 4y menos 1. Né? Ou, sempre eu vou ter, quando eu estou trabalhando com módulo, isso a gente viu quando a gente trabalhou com produto vetorial, isso, né? Com produto misto, quando a gente calculava lá os m's lá no produto misto, eu vou ter, então, menos, né, 4y menos 1. Ou seja, ele pode ser, esse 4y menos 1 pode ser positivo ou pode ser negativo. Então tá. Então, 11 meios, né, mais 1, passou para o outro lado, igual a 4y. E aí eu vou ficar com... Professor, tu esqueceu do meio, na frente. Aonde que eu esqueci do meio? A área. Ah, é verdade. Valeu. Obrigado. Aí facilita a nossa vida, assim, terminantemente. Né? Facilita a nossa vida. Porque agora, como eu tenho meio para tudo quanto é lado, meio aqui, meio ali, né? Vou botar aqui. Isso aqui. Certo? Como eu tenho meio lá e meio cá, o que acontece? Posso pensar só em 11 igual a 4y menos 1. Isso vai ficar 12 igual a 4y. E aí vai ficar y igual a 3. Né? Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade, então, vai ficar 11 igual a menos 4y mais 1. Né? Então, agora, vai ficar 12 mais 1. Isso. Aí vai ficar 10 igual a menos 4y. Aí vai ficar, então, menos y menos 10 que divide menos 4, que vai ser a mesma coisa que menos 5 que divide 2. Tá aqui. Certo? Então, eu tenho duas possibilidades. Por isso que lá, na hora de fazer a conta, aparece duas possibilidades. Né? Que era 3 e 5 que divide 2, que é essa resposta aqui, a resposta certa, né? 5 que divide 2 é 2,5, né? Se eu olhar aqui, não quer abrir o Word, mas enfim. Mas a resposta certa lá deu, era 5 meios, né? 5 divide 2,5. Essa aqui é a resposta. Rapidinho, só para finalizar esse questionário aqui. Novamente, ele pede uma equação de plano. E aí, aqui vem a palavra mágica.
simultaneamente ortogonal, gente. Quando ele fala em simultaneamente ortogonal, isso aqui é sinônimo de produto vetorial. Então, isso aqui é um produto, né, vetorial. Vetorial entre quem? Entre esse N1. Quem é esse N1? É 5i. Acho que não tá aparecendo, professor. Não tá aparecendo? Pra mim não, pelo menos. Tá. Aqui tá aparecendo, de verde. Tá. Agora, nesse momento final, Agora eu tô vendo Agora foi. o questionário. É que eu tentei abrir o Word e ele não foi para o Word, daí eu vim para cá. Então, aqui, ó, simultaneamente ortogonal é produto vetorial, né? Então, sempre você vai ter um produto vetorial, N1 vezes N2, certo? Então, o produto vetorial, ele sempre vai gerar um vetor, ou seja, aqui está o N1, aqui está o N2, aqui vai estar o N1 vezes o N2. Então, isso aqui é importantíssimo, né? E serão cobrados por isso aqui. Então, simultaneamente ortogonal é produto vetorial. Lembrando, quem é o vetor N1? É 5i menos j mais k, né? 5 menos 1 e k. E j e 2k. Certo? Bom, finalizando a live, né? Faltam só 2 minutinhos. Então, pessoal, era isso que eu tinha para comentar com vocês, corrigir esse questionário com vocês e também já falar dos conteúdos do grau C. Eu vou disponibilizar esses vídeos, vou disponibilizar aquele arquivo e desejo boa sorte para vocês. Eu estou online na quarta-feira, às 19 horas até às 22 e na quinta-feira, das 19 às 22, quando fecha tá? Assim, né? O questionário tem 3 horas para responder. 3 horas e meia. 3 horas e meia para responder. Então, 3 horas começou 3 horas e meia. Tá. Isso, exatamente. Tá? Então, boa prova para vocês. Estudem um pouco, por isso tem esse tempo para vocês estudarem. E perguntem também nesse tempo, né? E aí vem o questionário. Certo? Pra acertar 5 coisas lá não é difícil, gente. É só fazer com calma. Tá? Só fazer com calma que vocês acham 5 pontos. Certo? Então tá, pessoal. Foi um prazer trabalhar com vocês e espero nos vermos semestre que vem nos corredores da FTech. Espero a gente se ver, né? Não ficar assim, tá? Eu prefiro Tomara, né? Prefiro mil Tomara. vezes olho no olho do que atrás dessa câmera. Certo? Saudade de sala de aula. Eu também, ó, eu quem diga. Certo? Então tá, pessoal. Uma boa noite, bom trabalho para vocês. Feito, Então tá, feito, senhor. Valeu.